Muito obrigada. Primeiramente, uma grande honra de estar aqui pela primeira vez, participando desse congresso incrível, inigualável no Brasil. Ontem ainda estávamos comparando ele ao maior congresso do mundo, que é o da IFA, né? International Fiscal Association, e tanto em número de palestrantes, mas, olha, eu digo uma coisa, esse aqui é bem melhor, viu? Não é por ser brasileira, não, né? Mas, olha, meu grande agradecimento ao presidente da Bradetê, Walter, querido, muito obrigada mesmo de coração. Estendo este agradecimento à professora Misabel, que é a nossa poderosa, né, rainha do direito tributário no Brasil, o professor Sacha, que é outro, eu chamo ele de mito, né? É um ícone aí do direito tributário, não só no Brasil, como no mundo. Nós temos excelentes tributaristas que representam muito bem, tanto dentro como fora do Brasil. É uma grande honra de estar aqui também compartilhando, vou ser bem breve, né? É uma grande honra aqui de estar compartilhando essa mesa com tão grandes tributaristas, né, novos colegas e antigos colegas também, né, Tássio? Tássio é um grande amigo meu, muito antes de sonhar, enfim. Eu caí de paraquedas, né, dentro do direito tributário. Eu não me considero tributarista, sou apenas uma pessoa que faz a ponte entre tributaristas, né, com a Academia Tributária, da qual eu coordeno. Bom, então vamos dar início. Professor Marciano, que é um grande prazer, ontem que eu tive a enorme honra de conhecê-lo pessoalmente, que faz uns cursos incríveis aqui em BH, famosíssimo, né? Junto com o professor Sérgio Rocha. Mas vamos lá, vamos abrir então aqui o nosso painel com o tema o conceito de importação de serviços e o ISSQN. Professor Marciano, a palavra é toda sua. Claro. Doutora Marta Neves, demais componentes da mesa, senhoras e senhores, muito bom dia. Eu inicio parabenizando a Bradetê, especialmente ao seu presidente, à sua diretoria, pela organização de mais um evento desse 23º Congresso de Direito Tributário, um evento tão importante e tão marcante do nosso Estado e do nosso país. Bem, coube a mim falar sobre o tema do conceito de importação de serviços e o ISSQN. Eu dei um título, até certo ponto, provocador à minha fala, que é a importação de serviços, o ISSQN e a regra matriz da crônica insegurança jurídica da tributação brasileira. Uma espécie de ironia quanto ao nosso sistema tributário real, quanto ao direito tributário real do dia a dia, em comparação com com os nossos projetos para explicá-lo, né? A regra matriz parece ser muito mais a regra da insegurança do que outra coisa. Essa imagem do direito tributário como um reino asséptico, como um reino das explicações lógicas, está muito longe da realidade. Eu acho que a palestra de hoje vai exatamente iluminar esse aspecto. Muito bem, então, o primeiro, como eu fiz em outras ocasiões aqui, nas minhas palestras no Congresso da Bradetê, eu vou falar da legislação atinente ao tema que me foi proposto, depois da jurisprudência, e vou dar a minha posição pessoal a respeito do tema e, ao final, fazer algumas conclusões. E a legislação sobre esse tema é algo muito singelo. Nós sabemos que no Decreto-Lei 406, de 68, em todo aquele momento em que a economia brasileira era fechada, nas décadas de 70 e 80, não era uma realidade palpável a prestação de serviços internacionais. O Brasil era um país, efetivamente, que tanto do ponto de vista de investimentos, quanto do ponto de vista de serviços, era um país de economia fechada. Portanto, era natural
que a legislação sobre serviços não tributasse a importação de serviços. E essa era a realidade que permaneceu por muitos anos, por muitas décadas, o Decreto-Lei 406 de 68. Chegamos em 2003, uma realidade bem diferente, e a Lei Complementar 116, que fez várias inovações no nosso ISSQN, incluiu muitos itens novos na lista de serviços, também vem com uma novidade, que é a tributação da importação de serviços. Essa alteração é muito marcante, não tenho dados concretos, mas me parece que isso explica, em alguma medida, o aumento da arrecadação do ISSQN. O ISS é um dos impostos que, se nós verificarmos em proporção do PIB, a sua arrecadação em proporção do PIB de 2003, ano da Lei Complementar 116, e agora, ele teve um grande incremento como proporção do PIB. É um dos poucos impostos que teve esse aumento. Então, parte desse aumento de arrecadação se explica pela tributação da importação de serviços. E a Lei Complementar 116, ela tem 3 regras claras sobre, aparentemente claras, sobre a questão. Ela afirma que, a partir da sua entrada em vigor, haverá a tributação dos serviços provenientes do exterior ou dos serviços que tenham início no exterior. Vejam, não se trata de tributar um serviço prestado no exterior, que se esgota no exterior. Por exemplo, algum brasileiro tem um serviço de hotelaria, tem um serviço médico, tem algum tipo de serviço que ele obtém a sua prestação no exterior. Aqui é um serviço que vem do exterior, que tem origem no exterior e tem destino no território brasileiro, tem um impacto, tem um resultado no território brasileiro. Essa é a primeira disposição da Lei 116 a respeito do tema. Como não poderia deixar de ser, o sujeito passivo, nesse caso, tem que ser o tomador do serviço que está em território brasileiro, que é fiscalizado pelas autoridades brasileiras, e não propriamente o prestador do serviço que está em território estrangeiro, algo que ocorre, por exemplo, no imposto de renda sobre remessas de serviços, remessas de juros. Isso é a segunda regra que eu menciono, ou seja, um imposto considera-se devido no local do estabelecimento do tomador. E a terceira regra é a de que o responsável já nominado pela Lei 116 é o tomador do serviço. Como os senhores sabem, a Lei 116 permite que os estados criem, que os municípios, criem outras hipóteses de responsabilidade, mas algumas hipóteses de responsabilidade já são criadas logo pela Lei Complementar 116, e esse é um dos casos. O tomador do serviço ou o intermediário do serviço é o responsável tributário. Bom, e aí a doutrina se dividiu, como é comum, sobre a constitucionalidade, sobre a validade desse dispositivo. Logo nos primeiros anos após a Lei 116, a doutrina já se divide. Como é comum também no Brasil, geralmente a maioria da doutrina considera as normas tributárias inconstitucionais e a minoria da doutrina as considera constitucionais. Nesse caso, não fugimos à regra. Então, a maioria dos autores viu na Lei 116, a lei complementar, uma disposição inválida na medida em que estaria determinando a incidência do tributo fora dos limites territoriais dos municípios. A tributação, portanto, seria inconstitucional, seria inválida. E, numa analogia com o ICMS, que nas regras constitucionais afirma expressamente que o imposto incidirá também, ainda que os serviços, ainda que as mercadorias sejam provenientes do exterior, essa corrente, que é a majoritária, defende, portanto, que somente seria possível a cobrança de ISS sobre importação de serviços, caso a Constituição expressamente autorizasse. Então, ali no artigo 156, caso fosse incluída uma cláusula específica autorizando que fossem tributados os serviços, inclusive os serviços provenientes. Ou seja, se eu transferisse essa expressão linguística aqui da Lei 116 e colocasse na Constituição, aí sim seria possível a cobrança. Por exemplo, o professor Roque Antônio Carrasa, o saudoso professor Aires Barreto, o professor José Eduardo Soares de Mello, que está aqui nesse congresso, defendem essa posição. E uma posição minoritária do professor Choeiro e da professora Misabel, por exemplo,
entendendo que a cobrança, que a incidência e a cobrança é válida, entendendo que ela segue o princípio da cobrança realmente de um imposto de consumo no seu destino, entendendo que não há violação da territorialidade, e uma particularidade é que o professor Schoer entende que o ISSQN não tem necessariamente como fato gerador a conduta prestar serviço. Segundo ele, a Constituição prevê o imposto não sobre prestar serviço e sim sobre o imposto sobre serviço. Eu já digo que não concordo com essa posição, mas segundo ele, então, nesse caso do serviço proveniente do exterior, não se gravaria a prestação do serviço e sim o resultado de um serviço que ocorre no Brasil. Por isso ele diz que a Lei 116, quando afirma que o tomador do serviço é o responsável, o correto seria dizer o contribuinte, porque o tomador estaria realizando diretamente a conduta. Mas, em termos práticos, a consequência disso, dessa corrente minoritária, é que a norma do artigo da Lei Complementar 116 seria válida. Então, isso é normal no Brasil, vem uma lei e a doutrina se divide e os artigos são publicados, os congressos são feitos e vejamos agora a jurisprudência. Esse é um caso, por um lado, a jurisprudência nesse caso segue o padrão brasileiro de permanecer décadas a fio sem uma solução. Isso é um padrão, dificilmente encontramos algo diferentemente disso. O que não é tão comum aqui é que os tribunais superiores não tenham recebido tantas questões como essa. Eu tenho notícia, ao ler os jornais, não fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, mas eu tenho notícia que em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a declarar inconstitucional a cobrança do ISS nas importações, uma decisão especificamente da 14ª turma do Tribunal de Justiça. A Prefeitura recorreu e no Supremo Tribunal Federal considerou-se que era preciso que o plenário do Tribunal de Justiça de São Paulo declarasse a inconstitucionalidade, houve, portanto, teria havido uma violação da reserva de plenário, então o julgamento foi anulado e retornou para julgamento, mais uma vez, do seu mérito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ainda não há uma definição. Também tenho notícias de que, no Rio Grande do Sul, algumas empresas obtiveram decisões favoráveis em primeira instância, no mesmo sentido daquela corrente minoritária que eu mencionei anteriormente. Então, a questão está longe ainda de ser definida, não há ainda um caso distribuído ao Supremo Tribunal Federal, que ele tenha reconhecido repercussão geral, e é provável que isso aconteça, mas vejam, a lei é de 2003, nós já estamos em 2020 praticamente, e a questão ainda está longe de ser definida. Bom, a minha posição sobre o tema, a minha posição específica sobre o tema, eu vou fazer algumas conclusões em seguida, mas a minha posição sobre o tema eu já vou explicitar agora. Bom, não me parece que haja propriamente uma extraterritorialidade nesse caso. Não me parece que os municípios estejam cobrando impostos que não tenham elemento de conexão com o seu território. É claro que se houvesse a intenção de se cobrar imposto sobre um serviço prestado no exterior, que se esgotasse no exterior, como aqueles exemplos que eu dei anteriormente, não faria sentido econômico algum. Mas nesse caso o que nós temos é um serviço que parte do exterior e impacta, tem como destinatário uma empresa brasileira. Nós temos um mercado brasileiro e pessoas, componentes, elementos desse mercado decidem obter um serviço do exterior e não um serviço interno no Brasil. Então, imaginemos uma empresa brasileira que obtém um serviço de consultoria, um serviço de engenharia, né? Ou então obtém o licenciamento de um programa de software, e aí é uma questão de saber se isso é serviço ou não, mas suponhamos que seja serviço. Todos esses exemplos são de serviços, são de utilidades que impactam diretamente um tomador no território de um município brasileiro. Então, um elemento de conexão existe. Creio que a doutrina, e especialmente a jurisprudência, tem muita dificuldade de perceber que o princípio da territorialidade não é tão simples assim. E aqui lembro aos senhores o seguinte: o Decreto-Lei 406 de 68 do ISSQN sempre estabeleceu que o critério para se determinar a competência territorial era o estabelecimento, né? E o STJ, com todo respeito,
descumpriu abertamente o Decreto-Lei 406, dizendo que a cobrança do ISS deveria se dar no local da execução, porque somente assim o princípio da territorialidade seria respeitado. Ora, o estabelecimento prestador está no município. Então, aquele município tem um nexo, tem uma relação com o seu território. Claro, se o estabelecimento prestador está no meu território, há um elemento que me permite tributar o serviço. E aí é claro que por questões de comodidade, por questões de segurança jurídica, coloca-se nas mãos do município, do estabelecimento prestador, a competência para tributar. Então, se eu tenho um estabelecimento prestador em Belo Horizonte, um escritório de advocacia, mas o serviço advocatício é executado em São Paulo materialmente, ao tributar esse serviço, Belo Horizonte não está utilizando-se de uma competência extraterritorial. O estabelecimento prestador está no seu território. A ligação com o território é clara. O STJ parece não ter visto isso e parece ter pensado que somente a execução específica do serviço é que conta. Depois veio a Lei Complementar 116, que parece que teve a intenção de deixar mais claro ainda, já estava claro que a regra é do estabelecimento prestador. Enfim, acho que nesse caso também há algo parecido. Existe sim um elemento no território dos municípios. E aí eu faço uma comparação com o imposto de renda sobre as remessas ao exterior, né? Nesse caso, quem tem a renda, imaginemos que uma empresa vai remeter hoje alguns honorários pela prestação de um serviço de engenharia de uma empresa do exterior para uma empresa brasileira. Quem obteve a renda, quem oferiu rendimentos com essa operação, foi a empresa que se localiza no exterior. Mas a empresa brasileira é obrigada a fazer a retenção do imposto de renda, incide imposto de renda sobre essa remessa. Há um caso no Supremo Tribunal Federal, na década de 70, em que alguns contribuintes diziam: não é possível cobrar imposto de renda nesse caso, porque quem auferiu renda não está no Brasil, quem auferiu renda está no exterior. E aí houve vários ministros do Supremo Tribunal Federal, naquela época, na década de 70, que concordaram com a argumentação, mas a maioria dos ministros compreendeu que havia um nexo, sim, com o território brasileiro, na medida em que a fonte do rendimento partia daqui. Eu li vários argumentos, vários itens de doutrina no sentido contrário, que afirmam a inconstitucionalidade. Alguns autores dizem assim: não, mas o imposto de renda pode, porque há o princípio da universalidade. A Constituição fala que o imposto de renda seguirá a universalidade. Portanto, isso como que salva a incidência nesse caso. Ora, a universalidade foi colocada no texto constitucional em 88. E, aliás, foi colocada, mas não foi cumprida, né? A gente tem a universalidade ali mais como uma regra, mais como um enfeite, porque, efetivamente, o IRPF brasileiro, por exemplo, ao não incidir sobre lucros e dividendos, transforma quase que o imposto sobre os assalariados. E os autônomos, que hoje em dia não há mais, né? Todos se pejotizaram. Enfim, o fato é que a possibilidade de cobrança do imposto de renda sobre as remessas ao exterior mostra que, efetivamente, esse nexo, que é a fonte, tem substância. O IPI também, a Constituição não autoriza expressamente que o IPI seja cobrado sobre operações do exterior, né? E, recentemente, ao julgar a questão da possibilidade de cobrança do IPI na importação de veículos, foi argumentado perante o STF que era necessário que a Constituição dissesse, autorizasse expressamente, como faz no ICMS, que o imposto será cobrado, inclusive, quando houver a importação para uso da pessoa que não é comerciante, e o Supremo Tribunal Federal afastou essa argumentação. Então, a minha conclusão, já chego ao final desse slide, é de que a incidência é válida, inclusive pela igualdade, né? Nós teríamos realmente uma situação esdrúxula em que as empresas brasileiras, sendo muito possível obter serviços do exterior, o fato de não ser tributado ia implicar ainda em mais prejudicialidade às empresas nacionais, aos prestadores de serviço nacionais, né? Veja, eu não estou aqui querendo dizer que somente porque haveria um problema de concorrência é preciso tributar. Eu estou dizendo que a lei expressa que tributa, que é a Lei 116, também é explicada, também é motivada pela livre concorrência e pela igualdade. Não estou aqui querendo
concordo que da igualdade, da livre concorrência e da capacidade contributiva não se pode fazer uma tributação que não está prevista na lei. Por exemplo, a tributação dos lucros e dividendos não existe. Eu acho que ela é completamente contrária à Constituição, mas isso é um problema do legislador. O legislador que decide o que quiser, não é? Mas nesse caso não. Nesse caso a lei complementar 116, uma norma complementar claramente designada para atingir esse resultado, concretiza na prática a igualdade e a livre concorrência. E aqui vou para a seguinte indagação. Até hoje, então, em 2003, foi feita a Lei 116. Hoje nós não temos, vou olhar aqui meu tempo. A lei é de 2003, até hoje nós não temos uma definição jurisprudencial sobre o caso e parece que isso demorará muito ainda para acontecer. Portanto, pensamos logo na insegurança jurídica. Mas aí eu faço a seguinte reflexão, mas o que no ISSQN é seguro? Parece que nós raciocinamos na perspectiva de que a segurança jurídica é a regra e a insegurança jurídica é digamos assim, é a exceção que devemos estar muito atentos contra ela. Mas se nós repararmos bem, os conceitos nucleares do ISSQN, todos são inseguros. Nenhum deles é claro. Vou começar aqui a falar brevemente. Conceito de serviço. O que é propriamente serviço? É uma obrigação de fazer? É uma utilidade? É um conceito econômico? Em 2000, o Supremo Tribunal Federal virou. Até 2000 ele considerava que era sim uma utilidade econômica. E a partir de 2000 passou a considerar que é um contrato de uma obrigação de fazer. Portanto, restringiu. Só que depois, no caso do leasing, em 2009, ele passou a decidir que não era exatamente uma obrigação de fazer. Mais recentemente, no ano de 2016, as operadoras de planos de saúde, na ementa, não se sabe bem se a ementa corresponde à motivação de todos os julgadores, mas a ementa elaborada pelo relator, o ministro Luiz Fux, ele afirma claramente que não faz mais sentido a diferenciação obrigação de fazer, obrigação de dar, que é preciso ter um olhar econômico para o fato gerador do ISSQN. Mas vejam, a súmula vinculante número 31, que fala da alocação de bens móveis, não foi revogada, não foi cancelada essa súmula. Então, o STF, ao mesmo tempo, mantém a sua súmula, dizendo que a alocação de bens móveis não pode ser tributado, porque não configura uma obrigação de fazer, pelo menos essa é a fundamentação, mas, ao mesmo tempo, em casos posteriores, não aplica esse entendimento. E aí há pelo menos 10 ou 20 itens da lista que já estão questionados perante o STF e que nós veremos no Congresso da Bradt hoje é o 23, né? O Congresso número 37, 49, 72, nós vamos continuar comentando aqui os casos. Por exemplo, item 1.05, licenciamento de softwares, que é uma questão básica na vida das pessoas físicas, na vida das empresas. Eu imagino quanto que uma Petrobras, quanto que um banco brasileiro remete ao exterior em função disso aqui. Isso é constitucional? Bom, isso entrou no STF, foi declarada a repercussão geral em 2012. E depois não se decidiu mais nada. Cessão do direito de uso de marcas, que também, né? O capitalismo é marca, o capitalismo é marketing, a propaganda é a alma do negócio, as pessoas usam marcas. Imagina quantos que se remete ao exterior ou que se usa dentro do Brasil pelo uso de marcas. Também, nesse caso, não se sabe se é constitucional ou não. Aí eu dou um dado para comprovar essa minha tese de que quase tudo no ISSQN é inseguro. E quase tudo no direito tributário brasileiro é inseguro. Quem quiser explicar o direito tributário brasileiro, compreender o direito tributário brasileiro, tem que partir dessa constatação básica. O direito tributário é inseguro no Brasil. Muito mais do que em outros países. Não se trata de uma tese sociológica. É só ver, aliás, os próprios tribunais. E vejam, reclamação. A empresa é uma empresa do Rio, acho que é White Martins. Conseguiu que o STF ou que algum tribunal derrubasse uma autuação sobre ela, que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez, sobre locação de bens móveis.
e aí ela ganhou em juízo. Logo depois, a Prefeitura do Rio fez uma outra autuação, cobrando imposto sobre o item 3.02, cessão do uso de marcas. A empresa foi ao Supremo, numa reclamação, dizendo que a súmula vinculante tinha sido desrespeitada, enfim, que aquela cobrança desrespeitava a jurisprudência do STF. Na reclamação, a turma, por unanimidade, disse assim: esse caso do cessão de direito de uso de marcas é bem diferente da locação de bens móveis. Mudou tudo. A Lei Complementar 116 alterou os pressupostos jurídicos e, portanto, não tem nada a ver cessão de marcas com locação de bens móveis, portanto, dando uma outra indicação de que o conceito de serviço é bem diferente. Dependemos muito deles. Em matéria tributária, me parece um tribunal que semeia constantemente insegurança jurídica e, enfim, é tão lento quanto o Supremo com relação a uma série de coisas, mas, enfim, não poderia deixar aqui de registrar essa minha questão. Bom, estabelecimento prestador também, as empresas lá de Jaboatão dos Guararapes, no Recife, né, o STJ achou que o mero fato de você colher o material para fazer o exame de sangue já é isso aí que é a execução do serviço, que fazer o exame propriamente do sangue não tem relevância, né? Isso está lá para ser julgado num recurso. Então, a minha conclusão final é: o ISS pode incidir sobre as importações, mas isso é uma conclusão pessoal minha. O mais grave aqui é que isso não tenha sido julgado 10 anos ou 15 anos depois da lei. A minha palestra aqui no 22º ou 21º Congresso foi sobre o IOF, quando as empresas que não são instituições financeiras emprestam dinheiro uma para outra. É uma questão de uma lei de 95, final da década de 90. Isso está longe de ser decidido. Uma questão fundamental do imposto sobre operações financeiras, não há previsão para ser julgado. Uma lei de 95, agora essa lei de 2003, a Lei Complementar 116. Portanto, a conclusão que não é das mais alviçareiras. Os principais conceitos operacionais do ISSQN, como o que é serviço, o que é resultado do serviço, a constitucionalidade de vários itens fundamentais é algo que permanece completamente sem definição. A quem interessa isso? Agora uma análise, digamos assim, mais maldosa para saber como é que isso se explica. Porque não pode ser um acaso. Não é? Por que é um acaso isso? Será que isso é um mero acaso? Eu acho que isso não interessa aos contribuintes, acho que isso não interessa ao fisco. Isso causa muita insegurança para os dois. E o que eu me pergunto é se interessa, de alguma maneira, ao judiciário. Porque, da maneira como nós estamos, em que as questões tributárias são julgadas 25, 30, 35 anos depois do problema surgir, como é o caso aqui de dezembro, 5 de dezembro, do PIS e COFINS sobre o ICMS, na medida que isso acontece, o Poder Judiciário é dono da vida das empresas e é dono quase que da vida dos estados e dos municípios. Os municípios vão ao Supremo, a União mesma, com todo o seu poderio, vai ao Supremo dizendo: você vai me quebrar, você pode me quebrar, eu não vou ter dinheiro para mais nada. As empresas, os Correios. Por que o Supremo Tribunal Federal disse que os Correios eram imunes? Porque os Correios iam quebrar. Foi só por isso. Então, na minha tese, mas isso é uma tese que eu submeto à apreciação de vocês, essa situação somente se explica por isso. Não pode ser um acaso, pois é, as pessoas se descuidaram e de repente perceberam. Não, isso me parece que voluntária ou involuntariamente empodera o Supremo Tribunal Federal e deixa o fisco e as empresas em situação muito insegura. E o nome do direito tributário é insegurança. E se nós quisermos explicar isso, compreender isso e transformar isso, é preciso uma visão muito mais substancial e pragmática do que ocorre nos tribunais e do que ocorre no dia a dia da tributação. Muito obrigado.